No dia 24 de agosto de 410 d.C., algo impensável aconteceu. A cidade que durante séculos governou o mundo conhecido, a poderosa Roma, foi violada por inimigos que atravessaram seus portões e espalharam o caos por suas ruas. Para muitos, aquele não foi apenas um saque. Foi o momento em que a ilusão da invencibilidade romana começou a ruir. Eu sou a Ion, e hoje vamos voltar a um dos dias mais sombrios da história, o saque de Roma de 410, um acontecimento que abalou os alicerces do Império Romano e mudou o destino do Ocidente para sempre. Quando a gente escuta que Roma caiu, normalmente imagina uma cena gigante. Um exército aparece. Uma batalha acontece. A cidade é tomada. Fim. Só que o mais estranho é que o começo da queda não foi assim. Na verdade, o dia que muita gente considera como o começo da queda de Roma não foi o dia que o Império acabou. Foi o dia que uma ideia começou a quebrar. Porque por muito tempo existiu uma sensação de que Roma era impossível de atingir. Não só vencer, nem só derrotar. Atingir. E quando isso mudou, o mundo inteiro sentiu. Mas antes da gente chegar nesse momento, precisamos organizar uma coisa que costuma confundir bastante. Quando a gente diz Roma, o que isso significa? Porque nessa história existem duas Romas ao mesmo tempo. Existe a cidade de Roma. E existe o Império Romano. E elas já não eram exatamente a mesma coisa. Nossa história acontece no ano 410. Nessa época o antigo Império Romano já tinha sido dividido em duas partes administrativas. De um lado existia o Império Romano do Oriente. Do outro existia o Império Romano do Ocidente. E é sobre o lado ocidental que vamos falar. Só que aqui vem uma coisa que quase ninguém comenta. A cidade de Roma já nem era mais a capital política do Império Romano do Ocidente. A capital naquela época era Ravenna, uma cidade mais protegida militarmente. Então por que o que aconteceu em Roma chocou tanto? Porque mesmo sem ser capital, Roma continuava sendo Roma. Era o lugar onde durante séculos imperadores foram celebrados. Era o lugar que carregava o nome do império. Era o símbolo. Atacar Ravenna era atacar um governo. Atacar Roma era atingir uma ideia. E por muito tempo parecia impossível alguém conseguir fazer isso. Quem eram os visigodos? Agora entra um grupo importante nessa história. Os visigodos. E aqui vale tomar cuidado porque normalmente contam isso de dois jeitos errados. Ou parecem vítimas perfeitas, ou parecem monstros destruidores. Na prática era mais complicado. Os visigodos eram um povo germânico. Viviam em regiões ao norte e nordeste das fronteiras do Império Romano, áreas que hoje estariam mais próximas do leste e centro da Europa. Os romanos chamavam vários povos de fora do Império de bárbaros. Mas naquela época isso não queria dizer necessariamente selvagem. Significava principalmente: essas pessoas não vivem segundo o nosso jeito. Só que também seria erro imaginar os visigodos como pacíficos. Eles guerreavam, invadiam, mudavam territórios, tomavam recursos. Era um povo acostumado à força. Só que existe um detalhe importante. Os visigodos não apareceram do nada querendo destruir o Império Romano. Durante muito tempo eles tiveram contato com os romanos. Negociaram. Lutaram ao lado deles. Alguns serviram dentro do exército romano. Eles conheciam o Império. E justamente por conhecer, começaram a perceber uma coisa. O Império Romano do Ocidente ainda parecia enorme, mas já não reagia como antes. E aqui aparece alguém importante. Um homem chamado Alarico. No meio dos visigodos aparece um líder chamado Alarico. E quando a gente fala líder, não pense em rei sentado num trono dourado. Pense em alguém que precisava manter seu povo vivo. Negociar. Conseguir território. Conseguir recursos.
tomar decisões militares. E Alarico conhecia os romanos melhor do que muita gente imagina. Por isso ele começou a perceber algo perigoso. O Império Romano do Ocidente ainda parecia invencível. Mas talvez já não fosse. E quando alguém percebe que o gigante está cansado, a história começa a mudar. O erro que o Império não percebeu. Para entender por que Alarico acabou marchando contra Roma, precisa voltar um pouco. Porque essa história não começa com uma invasão. Ela começa com um pedido. Anos antes disso acontecer, vários povos que viviam fora das fronteiras romanas começaram a entrar em movimento. E aqui aparece outro grupo importante: os hunos. Os hunos eram povos guerreiros vindos das regiões mais ao leste, áreas que hoje estariam mais próximas da Ásia Central. Eles ficaram conhecidos pela velocidade e pela forma agressiva de guerrear. E conforme avançavam, forçavam outros povos a sair do caminho. Um desses povos eram justamente os visigodos. Então imagina a situação. Você não está avançando porque quer conquistar o mundo. Você está sendo pressionado por alguém ainda mais forte. E os visigodos começaram a procurar abrigo dentro do território controlado pelo Império Romano. O pedido deles era mais ou menos esse: deixa a gente entrar, viver aqui e em troca servimos ao Império. E olhando de fora, parece até uma boa negociação. Mais pessoas, mais soldados, mais produção. Só que o que aconteceu depois virou um desastre. O Império Romano permitiu a entrada. Mas administrar milhares de pessoas entrando ao mesmo tempo era muito mais difícil do que parecia. Começou falta de comida, corrupção, abuso, funcionários romanos explorando quem tinha acabado de chegar. Existem relatos antigos falando até de situações absurdas onde famílias vendiam o que tinham simplesmente para conseguir sobreviver. E aos poucos a sensação dos visigodos começou a mudar. Eles entraram esperando proteção, mas começaram a sentir que estavam sendo usados. E quando você pega um povo acostumado à guerra, coloca ele sob pressão e ainda quebra promessas, o resultado raramente termina bem. O dia que tudo saiu do controle. Em determinado momento os visigodos se revoltaram. E aqui acontece uma coisa que deve ter assustado muito o Império Romano. Porque por séculos a lógica era simples. Se alguém desafiasse Roma, Roma resolvia. Só que dessa vez não foi tão simples. O Império Romano tentou responder militarmente. Mas as coisas já não funcionavam como antes. As tropas não eram tão eficientes. As decisões demoravam. A coordenação piorou. E os visigodos começaram a perceber algo perigoso. Eles conseguiam resistir. E quando um império que parecia invencível para de parecer invencível, a relação muda. Foi mais ou menos nesse cenário que Alarico começou a crescer como líder. Ele não era só alguém querendo destruir. Ele queria reconhecimento, território, segurança para o próprio povo. Só que junto disso também começou a usar força, ataques, pressão, negociação através da ameaça. E aos poucos ele foi entendendo uma coisa. Talvez o Império Romano do Ocidente não estivesse em posição de impor condições. Talvez agora fosse possível exigir. Marchar contra Roma parecia loucura. E aqui entra um detalhe que deixa essa história ainda mais absurda. Porque uma coisa era lutar contra tropas romanas. Outra completamente diferente era marchar até a cidade de Roma. Mesmo sem ser mais capital, aquilo ainda parecia impensável. Era como atacar um lugar que por séculos parecia protegido pela própria história. Então imagina o que as pessoas devem ter pensado quando começaram a ouvir rumores. Alarico está vindo. Os visigodos estão avançando. Eles estão indo para Roma. Provavelmente muita gente não acreditou. Porque certas coisas parecem impossíveis até acontecerem.
E quando os visigodos começaram a se aproximar, a cidade percebeu uma coisa estranha. Talvez ninguém viesse salvar ela. E esse pensamento, sozinho, já era assustador o suficiente. O cerco, quando a cidade percebe que está sozinha. E aqui começa uma parte que eu sempre acho difícil imaginar. Porque hoje, quando a gente pensa em cerco, parece cena de filme. Mas na prática, cerco é espera. E espera assusta. Ano 410. Alarico e os visigodos chegam até a região da cidade de Roma. E só essa imagem já devia parecer errada. Porque durante séculos Roma foi o lugar que enviava exércitos. Agora era ela olhando para fora das próprias muralhas. E esperando. Só que aqui tem um detalhe importante. Quando a gente pensa em invasão, normalmente imagina ataque imediato. Mas Alarico não chegou destruindo tudo. Primeiro veio pressão, negociação, tentativa de conseguir concessões. Porque ocupar completamente uma cidade daquele tamanho não era simples. E destruir Roma também não era necessariamente o objetivo inicial. O problema é que o tempo foi passando. E dentro da cidade as coisas começaram a mudar. O alimento começou a ficar mais difícil. Os preços começaram a subir. Começaram rumores, boatos, ansiedade. Porque dentro de uma cidade cercada acontece uma coisa curiosa. As pessoas ainda tentam viver normalmente. Só que tudo fica estranho. Todo mundo continua andando, mas olhando diferente. Todo mundo continua conversando, mas falando mais baixo. E aos poucos começou a surgir uma pergunta que talvez ninguém imaginou que faria. Cadê o Império? Porque lembra de uma coisa. A cidade de Roma não era mais a capital. O governo estava em Ravenna. E isso começou a criar uma sensação muito desconfortável. A cidade que por séculos representou o Império agora parecia longe das decisões. E talvez pela primeira vez em muito tempo, as pessoas começaram a perceber que símbolo e poder não são exatamente a mesma coisa. Até que as portas se abriram. E então aconteceu. No dia 24 de agosto do ano 410, os visigodos entraram na cidade. E aqui vale explicar uma coisa. Quando a gente fala, os visigodos invadiram Roma, muita gente imagina uma destruição total. Mas não foi exatamente assim. Não foi uma cidade sendo apagada do mapa. Não foi incêndio em tudo. Não foi extermínio geral. Foi um saque. Que ainda assim era uma coisa extremamente séria. Saque significa entrar, tomar riqueza, ocupar, pressionar, mostrar que o controle mudou de mãos. Existem relatos de destruição, roubo, violência. Mas também existem relatos de lugares religiosos sendo poupados. O que mostra uma coisa interessante. Mesmo naquele momento, existia algum nível de limite. Só que, sinceramente, nem precisava destruir tudo. Porque o dano principal aconteceu em outro lugar. Na cabeça das pessoas. Pensa comigo. Por quase 800 anos nenhum inimigo tinha conseguido fazer aquilo. Gerações inteiras cresceram sem imaginar essa possibilidade. E agora? Pessoas estavam andando pela cidade de Roma sem acreditar no que estavam vendo. O lugar que parecia protegido pela história tinha sido atravessado. E o mais curioso, o saque durou poucos dias. Mas o impacto ficou por séculos. Por que esse dia importou tanto? Porque, tecnicamente, o Império Romano do Ocidente não acabou ali. Isso é importante. Muita gente confunde. Depois disso ainda existiria império. Ainda existiriam imperadores. Ainda existiriam exércitos. Mas alguma coisa tinha mudado. Porque uma coisa é ouvir que um império está enfraquecendo.
Outra é ver alguém entrar no lugar mais simbólico dele. Depois daquele momento, a pergunta já não era: Roma pode cair? A pergunta virou: quanto tempo falta? E talvez esse tenha sido o dia que Roma começou a cair de verdade. Mas então, Roma não caiu nesse dia? E aqui chega uma parte que eu acho uma das mais interessantes dessa história. Porque se você abrir um livro de história, provavelmente vai encontrar outra data: 476. E aí parece que tem uma contradição. Afinal, Roma caiu em 410 ou em 476? Na verdade, depende do que você quer dizer com cair. Porque depois do saque da cidade de Roma em 410, o Império Romano do Ocidente continuou existindo. Ainda existia governo. Ainda existiam soldados. Ainda existiam impostos. Ainda existiam pessoas se chamando romanas. O Império não desapareceu. Só que ele começou a parecer diferente. Menor. Mais instável. Mais dependente. E conforme os anos passaram, foi ficando cada vez mais difícil manter aquela estrutura enorme funcionando. Até que chegamos em 476. E aqui aparece outro personagem importante. Um homem chamado Odoacro. Odoacro era um líder militar de origem germânica que acabou tomando o controle do que restava do governo ocidental. E nesse momento aconteceu algo que muitos historiadores usam como marco oficial do fim do Império Romano do Ocidente. O último imperador do lado ocidental foi retirado do poder. O nome dele era Rômulo Augustulo. E eu sempre achei curioso esse nome. Porque Rômulo lembra o fundador lendário de Roma. Como se a história estivesse fechando um ciclo. Mas tem um detalhe importante. Quando isso aconteceu, não teve explosão. Não teve uma última batalha cinematográfica. Não teve alguém desligando as luzes do Império. Muita gente nem percebeu que estava vivendo um momento histórico. Porque na vida real, o fim das coisas raramente parece o fim. E talvez seja por isso que eu acho 410 mais assustador que 476. Porque 476 foi quase uma assinatura no papel. Mas 410 foi quando algo invisível morreu. Foi quando o mundo olhou para a cidade que carregava o nome do Império. E percebeu que ela podia ser alcançada. E depois que uma ideia dessas aparece, é muito difícil apagar. O Império acabou. Mas Roma não. E aqui existe uma última coisa que eu gosto nessa história. Porque quando a gente fala queda de Roma, parece que tudo desapareceu. Mas não. As leis romanas continuaram influenciando. As estradas continuaram existindo. A língua mudou e deu origem a outras. A forma de organizar cidades continuou. O próprio Império Romano do Oriente continuaria existindo por quase mais 1000 anos. Então talvez o mais certo não seja dizer que Roma morreu. Talvez seja dizer que ela mudou de forma. Só que naquele dia, 24 de agosto do ano 410, alguma coisa acabou. Não oficialmente. Não administrativamente. Mas emocionalmente. Pela primeira vez em séculos, o império que parecia eterno mostrou que podia sangrar. E quando uma civilização descobre isso, o tempo começa a correr diferente. Talvez seja por isso que até hoje tanta gente olha para esse momento e pensa: não foi o dia que Roma caiu. Foi o dia que ela percebeu que podia cair. E talvez isso seja ainda mais assustador. Mas então, Roma não caiu nesse dia? E aqui chega uma parte que eu acho uma das mais interessantes dessa história. Porque se você abrir um livro de história, provavelmente vai encontrar outra data: 476. E aí parece que tem uma contradição. Afinal,
Roma caiu em 410 ou em 476. Na verdade, depende do que você quer dizer com cair. Porque depois que os visigodos entraram na cidade de Roma, o Império Romano do Ocidente não desapareceu. Ainda existia governo. Ainda existiam soldados. Ainda existiam impostos. Ainda existiam pessoas se considerando romanas. Só que alguma coisa tinha mudado. E talvez seja isso que torna essa história tão interessante. Porque depois do saque, os visigodos não ficaram governando Roma. Alarico não sentou num trono romano. Não virou imperador. Ele conseguiu mostrar força. Conseguiu riqueza. Conseguiu provar que até a cidade mais simbólica do império podia ser alcançada. E depois foi embora. Mas a parte mais curiosa vem agora. Pouco tempo depois do saque, o próprio Alarico morreu. Ele tinha liderado o momento que chocou o mundo. E acabou não vendo o que viria depois. Existe até uma história antiga dizendo que seus homens desviaram um rio para enterrar o corpo junto com riquezas e esconder o local. Até hoje ninguém sabe exatamente onde estaria. Mas sinceramente, o mais importante já não era Alarico. Era o que tinha ficado para trás. Porque depois de 410 o Império Romano do Ocidente continuou existindo. Mas começou a parecer cada vez mais cansado. Outros povos começaram a ocupar partes do território. Algumas regiões passaram a funcionar quase sozinhas. Ficou mais difícil arrecadar dinheiro. Ficou mais difícil manter exércitos. Ficou mais difícil manter autoridade. Era como uma estrutura enorme que ainda está de pé, mas que começou a perder peças importantes. E enquanto isso acontecia, tem outro detalhe que quase ninguém comenta. Quando a gente fala queda de Roma, normalmente parece que tudo acabou. Mas não. Lembra que no começo eu falei que existiam duas partes do império? O lado oriental continuou existindo. A capital dele era Constantinopla. E esse lado não sobreviveu mais alguns anos. Sobreviveu quase mais 1000 anos. Então o mundo romano não desapareceu. O que começou a desaparecer foi o poder do lado ocidental. Até que chegamos em 476. E aqui aparece outro personagem. Um líder militar chamado Odoacro. Ele era de origem germânica e acabou assumindo o controle do que restava do governo ocidental. Nesse momento, o último imperador do Império Romano do Ocidente foi retirado do poder. O nome dele era Rômulo Augustulo. E eu sempre achei curioso esse nome. Porque Rômulo lembra o fundador lendário de Roma. Como se a história estivesse fechando um círculo. Só que o mais estranho é que provavelmente naquele dia muita gente acordou normalmente. Trabalhou normalmente. Dormiu normalmente. Sem perceber que estava vivendo o fim oficial de um império. Porque na vida real, o fim das coisas raramente parece o fim. E talvez seja por isso que eu continuo achando 410 mais assustador. Porque 476 foi quase uma confirmação. Mas 410 foi quando o mundo percebeu uma coisa que parecia impossível. A cidade que carregava o nome do império podia ser atingida. E depois que uma ideia dessas aparece, é muito difícil fazer ela desaparecer. Talvez Roma não tenha caído naquele dia. Mas talvez tenha sido naquele dia que ela percebeu que podia cair.